Nós vamos hoje falarmos no nosso segundo culto de Santa Ceia do ano. Nós vamos apresentar à igreja o tema anual da igreja. O tema anual da IBNA este ano é 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5 e o versículo é o 19, onde diz: não apagueis o Espírito Santo. Então, com a graça de Deus, nós vamos hoje iniciar, não é? Com este tema. Vamos ler os textos, o qual iremos desenvolver este assunto. E peço à igreja que esteja atenta. Aqueles que têm habilidade de manusear a Bíblia, amém. Os que não têm, que têm dificuldade de encontrar, nem abra. Anote para conferir em casa. Porque aí você fica procurando, aí você nem estuda, não vai prestar atenção, aí não vai entender nada. Amém? Amém. Então você anota. Quando chegar em casa você vai ler e depois você vai poder assistir no canal do YouTube lá toda a exposição da palavra, né? Caso você deseje se inscrever, o canal é Pastor Silvio Vieira, certo? Agora tem que ter cuidado, tem vários pastores Silvio, você tem que olhar bem para o meu focinho para ver quando chegar lá, esse aqui é o focinho da ovelha de Jesus, né? Olha direitinho, aí você vai examinar e ouvir tudo direitinho para entender da forma correta. Amém? Amém. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 12 ao versículo 19. Capítulo 5, versículo 12 ao versículo 19. O apóstolo Paulo nos diz: agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Amém, queridos? Amém. Então vamos meditar na santa palavra de Deus. E ver o que é que Deus fala comigo, com você, conosco, através desses textos. O que é que Deus está dizendo para nós? Todo cristão, na sua vida particular com Deus, deve estar na direção e orientação do Espírito Santo. Se isso não acontecer, é um sério sinal de alerta, indicando que esse indivíduo está prestes a entrar em óbito espiritual. E antes de nós darmos prosseguimento nessa introdução, o assunto
ora falado, apagar o Espírito Santo é uma atitude de suicídio espiritual. E o tema, apagar o Espírito, é deixar de ser guiado por ele. E quando a gente fala, irmãos, que todo cristão na sua vida particular com Deus deve estar, não é opcional. Porque a outra opção, o outro caminho trilhado, é morte certa. Que é o caminho da negligência espiritual com relação às coisas de Deus. Nós estamos na última fase, não é? Antes do arrebatamento da igreja. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Pouquíssimo tempo. E quando Paulo trouxe essa orientação à igreja, ele não estava presente na igreja, ele não podia estar presente por causa da perseguição que estava acontecendo em Tessalônica. E ele estava indo rumo a Jerusalém, porque sabia que iria ser preso. Mas continuou dando ouvido à voz do Espírito. Existia um profeta chamado Ágabo, da cidade de Samaria. Deus usa ele para Paulo em uma mensagem profética. Ele tira o cinto, pega o cinto dele e amarra Paulo e diz: assim te espera em Jerusalém. Prisões, cadeias. E Paulo, ciente disso, ele não disse: vou não. Mas Paulo foi obediente à voz do Espírito. Ele sabia que precisava obedecer à voz do Espírito. Porque ele não queria estar em falta diante de Deus. Como ele diz em 20 e 28 do livro de Atos: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Quando a gente está debaixo da direção do Espírito Santo, a nossa vida está guardada, como diz ele aos Colossenses, guardada e escondida com Cristo em Deus. Não é? Então, quando a gente fala que todo cristão deve estar debaixo da direção e orientação do Espírito Santo, isso é um fato, não é uma invencionice, é um fato. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, e o versículo 9, Romanos 8 e verso 9, o apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é, ele continua: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem isso, irmão. Olha, eu não sou crente, mas eu gosto dos crentes. Eu não sou crente, mas eu gosto de estar na igreja dos crentes. Eu gosto de ouvir os hinos dos crentes. Jesus vem, você quase vai. Ou é, ou não é. A porta do templo está aberta para receber todas as pessoas, sejam elas quem for. Agora, a porta do céu só está aberta a quem tem o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é um sinal de Deus na vida do cristão. É um selo, 4:30 de Efésios. Não entristeça o Espírito Santo com o qual você está selado.
xolografado, autenticado. O Espírito Santo na vida do cristão é um sinal que Deus é dono daquela vida, daquele lugar. Daquele local. Deus não mora em casa alugada. Ele compra a casa, entra na casa, amarra o valente, bota para fora, e se você disser, Jesus, tome a chave, ele diz, agora quem toma conta sou eu. Aí o que ele faz? Propriedade particular. Dá o carinho. Versículo 10 do capítulo 8, ainda, de Romanos. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O corpo, esse corpo aqui, ele está morto. Morto por quê, pastor? Porque esse corpo aqui só chama você para baixo. Para baixo. Para você fazer a vontade da carne. E a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Se está na carne, andando na vontade da carne, não pode adentrar no reino dos céus. Mas a palavra de Deus ainda diz em Romanos 8, primeiro. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Agora eu sou crente, não faço o que quero, não faço o que penso, não faço o que desejo, nem faço o que sinto. Eu faço agora aquilo que o Espírito me diz. Aleluia. Glória a Deus. O que o Espírito diz, não é o que você acha. Ah, mas eu acho assim. Não interessa o que você acha. Interessa o que a Bíblia diz. A partir do momento que você decidiu, Senhor, eu te quero, você tem que aprender a dizer não. Mas é muito difícil, pastor, a gente sente uma coisa, mas entende outra. Você faz o que entende, não o que sente. Chega um exemplo. Chega a hora de tomar café ou almoçar. O corpo está com fome. Porque você sente a reação química do organismo dizendo, eu quero comer. Mas você não sente vontade de comer. O que é que vai acontecer com você? Vai adoecer. Porque o seu entendimento está dizendo, o corpo está precisando. Mas você está com aquele negócio, não estou com vontade, estou com fome, mas eu estou assim, enjoada. Estou enjoada de tudo que tem em casa. Não tem esse pessoal que tem esses pãozinhos todinhos, né, para comer? Eu só queria comer aquilo. Eu queria comer, hoje eu queria comer picanha. A outra diz, eu queria filé mignon. Não é? Mas não tem ovo. Como ovo, meu filho. Tranquilo. Você tem que nutrir o corpo. Mas eu vou comer sem vontade. Não é sem vontade mesmo. Jeremias disse, Senhor, eles não vão ouvir, Senhor. Deus disse a Jeremias, eu não estou nem aí, Jeremias, se eles vão ouvir ou não. Eu quero que você fale. Bom final. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Estamos em um momento decisivo para o planeta Terra. Decisivo para muitas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem sabe aqui que vai morrer amanhã? Ninguém sabe. Tem alguém que sabe? Pois é, por isso que a gente precisa estar pronto hoje. Glória a Deus.
Porque quando o papai me dá a ficha 25, pode ser eu, pode ser você, tchau. 38, vai-se embora. Chamou, vai. Botar com toda a saúde do mundo. Papai fulano estava tão saudável, não tinha nada, era um atleta, corria, pinotava, pedalava, de repente, Jeová disse lá, 38, ele veio-se embora. Então, quando a Bíblia mostra, irmãos, a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo, ele está dizendo, não apague o Espírito Santo. O que é que Paulo quer dizer? E que devemos evitar, a extinção do amor e poder do Espírito Santo em relação aos seus propósitos. Propósitos e obra. O que causaria uma completa cessação de sua manifestação entre nós. O que é cessação? É parar de agir na igreja como coletiva e parar de agir na minha vida de forma individual. O apóstolo Paulo usa uma metáfora em cima do símbolo do Espírito Santo, que é o fogo, um dos símbolos. Ele diz, não apagueis. Quando você apaga alguma coisa. O que é que se faz, irmãos, quando é necessário apagar uma chama? O que é que se faz? Joga água. O irmão Marco disse que joga água. Outro joga areia. Mas aí há uma questão. Como se apaga o fogo? Tirando aquilo que alimenta o fogo, a chama do fogo. E o que é que alimenta a chama do fogo? Ao lado de mangueira. Oxigênio, irmãos. O fogo só pega se tiver oxigênio. Se você tira o oxigênio, o fogo Não pega. se apaga. Se apaga. O que Paulo está querendo dizer? Não tire a respiração do Espírito Santo da sua vida. Quando se tira a respiração de alguém, o que acontece com ele? Morre. Depois que morre, faz o quê? Tem que jogar o quê? Terra. Porque está morto. É o que muita gente faz com o Espírito Santo. Mata a ação do Espírito Santo porque tira a respiração dele na sua vida. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que está agindo na igreja e através da igreja para trazer vida ao mundo perdido. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz, mas vós sois a geração santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então o mundo depende de Deus completamente, mas a ação de Deus neste mundo é através da igreja. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 3, verso 10, ele dizia agora, pela igreja, Deus comunica ao mundo a sua multiforme graça. Glória a Deus, aleluia. Deus comunica através da igreja, diga, através de mim. Através de mim. Aleluia. Mas se você tira o
Espírito Santo. Mata o Espírito Santo da sua vida. O que é que você vai falar? Então, é o Espírito Santo, irmão. A igreja precisa plena e completamente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão necessário, é tão essencial, primordial na igreja, que se o Espírito Santo não conduzir a igreja naquilo que a igreja precisa fazer, a igreja morre. Entenda, não é a igreja que diz o que é preciso fazer. Não é a igreja. Quem diz é o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque existe uma seita aí, Igreja Católica Apostólica Romana, que ela ensina que é ela que diz o que é que os seus membros precisam fazer, não a Bíblia. Não, quem dita as regras, quem dita as doutrinas é a igreja, não a Bíblia. É ao contrário, meu filho. É a Bíblia que dita as regras para a igreja cumprir. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, não é o que tu acha, é o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. E diante desse contexto, a gente tem aqui alguns exemplos. O Espírito Santo orientou a Paulo e disse a ele que não pregasse naquele lugar, mas que ele fosse adiante. Você já pensou eu querer pregar para alguém, transmitir o Evangelho, e Deus disse, não pregue para ele. Não quero que você pregue. Eu dizer, mas Jesus ele também precisa de salvação. E eu querer dizer a Jesus que eu sei mais do que ele. Porque quando eu digo, não, Jesus, se Deus disse, não pregue, meu filho, não pregue, acabou-se. É verdade. E é forte mesmo. Na Bíblia não tem coisa fraca não, irmão. Fraca é a gente. É verdade. Que precisa do forte. Veja aí Atos 16, versículos 6 e 7. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo disse, não prega. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu não quero que você vá. Mas ele não ia pregar, mas ele disse, eu não quero. Não é a hora, não é o momento, não é a ocasião, eu não quero agora. Porque o tempo, a hora é de Deus. Aleluia. É Ele que controla o tempo. Aleluia, glória. É Ele que controla as coisas, irmãos. A gente pensa que está no controle, mas ele não está no controle de nada. É verdade. Ele que está no controle de tudo. Aleluia. É Ele que te promove. Glória a Deus. É Ele que te exalta. Glória a E Deus. também é Ele que te abate quando precisa. Glória Para tu descer. Aleluia. É mesmo assim, Jesus. Glória a Deus. E o Espírito Santo orientou a Paulo dizendo que ele não pregasse. Mas também orientou a Pedro para que ele pregasse. Atos 10, 19 e 20. Quando Deus, olha, chega na casa de Cornélio, dá uma visão a Cornélio, chega os anjos na casa de Cornélio, fala com Cornélio e diz a Cornélio, vai a Jope, na casa de um tal de Simão Curtidor, e lá está Pedro. Manda chamar ele e ele vai te dizer o que é necessário fazer. Aí Cornélio chama os seus soldados, Cornélio era um centurião romano, chama os seus soldados e envia a Jope. Quando chega lá, antes de ele chamar o nome de Pedro, Deus disse, desce e vai com eles, porque foi eu que
desce e vai com ele, porque foi eu que enviei. Está lá escrito. E disse o Espírito Santo a Pedro: vai, desce e vai com eles, porque foi eu que os enviei. Aleluia. A Paulo, o Espírito Santo disse: não pregue. A Pedro ele disse: vai, desce e vai com eles. Então isso é uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmão, tem que ser o meu dono, o teu dono. Sabe aquela expressão que Jesus cita lá em Mateus 7? Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu expulsei demônio, eu falei língua, eu rodopiei, fui aviãozinho, e tarará e tererê. Jesus dirá abertamente: eu não os conheço. Mas será que Deus não conhece mesmo? Isso é uma linguagem antropopática. Porque tem alguma coisa que ele não conheça? Não, ele conhece tudo. Mas o que é que Jesus está querendo dizer ali? Eu não vos conheço. No grego, a palavra Senhor, Senhor, eu fiz isso. O falso crente, o falso profeta está dizendo: tu é meu dono, tu é meu dono. É a palavra grega para Senhor ali. Tu é meu dono. E ele disse: eu nunca fui o teu dono. Eu nunca tive as chaves da tua vida. Tu nunca me desse. Porque não tem gente assim? Quer as coisas de Deus, mas não quer deixar as dele. Eita, glória, Jesus. Canta aí de crente, a gente diz: eu passo o dia todinho ouvindo louvor. Eu boto na cara nada. Eu boto a nova de paz. E daí? Eu boto a Bíblia no Salmo 91 para dentro da minha casa. Não tem efeito nenhum, meu filho. A Bíblia tem efeito quando você pratica ela. Aleluia. Olha, escuta aí. Deus, olha, o diabo não tem medo de pregador, não. O diabo não tem medo de cantor, não. O diabo tem medo de crente santo. Não é pregador. Eu não vou com fulano, tá, porque fulano de tal pregador. Não. Fala, Jesus. Aleluia. Caráter. Deus conhece você dentro de casa, dentro do seu quarto. Glória a Jesus. Conhece você dentro do ônibus. Lá no seu trabalho, ele conhece. Não é quando você está em público. Não é quando os dois se manifestam. Porque quem expulsou o demônio e profetizou foi usado por Deus. Eu profetizei, Senhor. Eu expulsei o demônio. Ele disse: eu não te conheço. Porque quando Deus usa uma pessoa nessa situação, é as pedras clamando. Quantos milagres João Batista fez? Quantas curas? Nenhuma. Quantas orações de manto Jó fez? Nenhuma. Quantas curas Jó fez? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que ele era conhecido no céu. Aleluia. Glória a Deus. Viste o meu servo Jó? Homem temente, íntegro, que se desvia do mal. Jó era conhecido pela sua integridade. Glória a Deus. Não era conhecido porque pregava muito, porque falava língua, porque pilotava. Porque hoje está assim. As pessoas são usadas por Deus e eles se auto-dignificam, se glorificam, se promovem. O vaso pode ser até bonito, mas se não tiver azeite, não serve. Deus chama Samuel e diz assim: ó Samuel, eu rejeitei Saul. Pega o teu vaso, enche de azeite e vai lá na casa de Davi, de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. O profeta tem que andar com azeite. Glória a Deus. Se não tiver o Espírito, não anda não.
Moisés, tu vai tirar o povo do Egito. Vou não, Senhor. Vou não. Daqui eu não saio. E houve uma longa conversa entre Deus e Moisés. Ele disse, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Daqui eu não tiro nem o pé. Que é Deus. É a ação de Deus. O mesmo Espírito que disse a Paulo, não pregue, disse a Pedro que fosse e pregasse. É o Espírito Santo que chama, separa e envia. 13 de Atos, verso 1 a 4. E havia em Antioquia, na igreja de Antioquia, profetas. E a igreja, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separa a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E tendo chamado, impuseram sobre eles as mãos e orando, os enviaram. É o Espírito Santo que envia. Se o Espírito Santo não enviar, nem vá. Se for, vai passar vergonha. Vá não. Agora, se o Espírito Santo mandar, pode ir. Dá certo. Porque não é você. Entenda, não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Tudo é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. É para Ele. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração. E nos capacita a amar. Ninguém ama, nenhum de nós aqui ama por força própria. A gente simpatiza, a gente se apega, mas amor só se desenvolve na ação do Espírito Santo. Porque em nós não há nenhum bem. 7, 12 a 14 de Romanos. Paulo diz: eu sei que em mim não habita bem algum. Aí ele diz: porque o bem que eu quero, eu conscientemente quero fazer, não consigo fazer. E se eu não consigo fazer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque o mal está em nós. Jesus disse que se vós, 7 e 8 de Mateus, se vós sendo maus, ele não disse que o homem era bom, disse que era mau, sabe fazer boas coisas, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará as coisas que lhe pedires. Bom é Deus. A gente, irmão, tudinho aqui, nenhum merece o céu, tudinho merece o inferno. Nenhum de nós merece o céu. Porque a gente tem tanta coisa ruim. Tem gente que sabe da verdade, que a Bíblia diz: não minta, mente. Não explore, explora. Não roube, rouba. Não adultere, adultera. Não seja negligente, é negligente com as coisas de Deus. Sabe, mas faz. Aí depois fica: Senhor, o que foi que houve, Jesus? Fazendo biquinho como se Deus se iludisse com o teu biquinho. No dia, irmãos, olha, no dia do trono branco, não vai adiantar você dizer assim: oh Jesus, eu ia lá para a igreja do pastor Silvio. Eu gostava tanto lá da pastora Rose. Os diáconos eram uma maravilha. Aí Jesus vai dizer: tu gostava, é? Passa o telão para ele aí, Gabriel.
Passa aí o data show do céu para ele. Bota aí o histórico dele. Aí quando vê lá teu nome, espero que não esteja, viu? Não é a vontade de Deus que tu vá para o inferno, não. Quem vai te levar para o inferno são as tuas escolhas. A Bíblia manda: um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Mandamento não é sentimento. Mandamento é ordem. Ordem se cumpre. Olha, quando eu vejo aquela irmã, eu não suporto. Após fixe, engula o seu não suporte, chegue lá, irmã, Pai Senhor, minha santa, como é que você está? Tudo bem? O coração está dizendo, ah, você é uma miserável. Essa triste, o coração, o mal que está, mas o mandamento diz: ame. Aí você trata bem, engole seco todo pecado, engole seco. Você se envenena com o seu veneno todinho, mas você trata bem. Diga, minha irmã: pastor, fulana, estou pensando nisso aí, meu Deus, logo essa trepeça veio logo me procurar. Você engole seu veneno. O veneno ainda está a gente, irmão. E o veneno de quem? De Satanás, que foi colocado na gente, lá no jardim do Éden. Você tem que engolir. Aqui, ó. Quando a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor, é mandamento. Mas não vou com a cara dela. Crente não tem isso não, nem com a cara não, irmão. É verdade. Crente não tem isso não. Você tem que engolir, receber todo mundo, tratar todo mundo bem. Problema de quem fala mal ou trata mal, você não tem que se preocupar, você tem que fazer sua parte. Você vai dar conta ao Deus do céu. Eu não suporto, engula. Olha, engula o sapo e salva o mosquito. Quem é maior, o sapo ou o mosquito? Pois é, engula o sapo e salva o mosquito. Porque, irmão, tem gente que se engasga com um mosquito, que é insignificamente pequeno, mas se engasga. Vê a trave que está no olho do outro, mas não enxerga o cisco que está no olho dele. Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele vai derramando, vai dizendo: não é assim não, Silvio, é por aqui. Lembra que diz: a tua vara e o teu cajado te consola? A vara de um lado, dá aquela solapada na ovelha, diz: aqui, rapaz, fica por aqui. Quando ela quer ir para o outro lado, ele está com o cajado de volta. É aqui, para ficar no meio do povo. E na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 16, é uma palavra tão forte. Eu vou deixar de ler, eu vou ler esse texto. Hoje Jesus, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e o verso 16. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos
dar a nossa vida. Não é forte? Eu não vou comentar não, viu? Por causa da hora. Mas é forte. Apagar o Espírito Santo é endurecer o coração à sua voz. Quantas vezes o Espírito Santo está falando você? Não, mas isso não é para mim não, isso é para a Rosa. Não, isso não é para mim não, isso é para o irmão Ideni. Nunca é para ele, ou nunca é para ela. Endurece o coração. E quando isso acontece, com uma frequência contínua, constantemente você vai rejeitando a voz do Espírito Santo. O que é que acontece? O Espírito deixa esse indivíduo à dura sorte. Entrega. No capítulo 6 do livro do Gênesis, quando Deus fala com Noé, ou antes mesmo de Deus falar com Noé, veio a miscigenação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, os descendentes de Sete, que é a geração santa, a geração que temia Deus, e a geração de Caim, que era a geração da carne, do pecado, da inclinação para o mal. E a Bíblia diz que as filhas de Caim eram muito bonitas. Aos crentes se iludiu. Eita, que filé. Que coisa mais linda. Foi o que aconteceu, irmãos? As anomalias aconteceram. Treva não se dá com luz. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:29: aquele que se casar, case-se, mas contanto que seja no Senhor. Aí disse, meu Deus, ó, os descendentes de Sete, Senhor, não tem jeito, que coisa mais linda. Aí foi o que aconteceu. Veio as anomalias biológicas. Passaram a nascer gigantes, fora do padrão natural. Se tornaram conhecidos como os Nefilins. E esses homens, eles começaram a dominar a região, de tal forma que eles passaram a ser adorados como deuses, ser adorados como entidades. Eles eram enormes, seres enormes. Historicamente, isso não está na Bíblia não, viu? Dentro do contexto histórico que nos revela a tradição oral, mostrava que esses homens, alguns deles chegavam a atingir 10 metros de altura. 10 metros de altura. E eles dominavam. E os homens que eram de tamanho normal serviam a eles, trabalhavam como escravos para eles. E o que foi que aconteceu? No versículo 3 do capítulo 6 do Gênesis, Deus disse: o meu espírito não vai mais insistir com o homem, porque o pensamento dele é só carnal, maldade, destruição. Foi aí Deus entra, chama Noé e dá a ordem: constrói a arca, porque eu vou destruir. E Deus destruiu toda a humanidade, só escapando a família de Noé. O que é normal. Só ficou os que eram normais. Quem eram os normais? Estatura normal, tamanho normal, e serviam a Deus. A única família crente. O resto tudo foi morto pelo dilúvio, inclusive os gigantes. Ficou nada a ver. Espírito Santo insistindo, e não queriam ouvir. 100 anos pregando a palavra, e eles não quiseram ouvir. Quando a pessoa fica frequentemente rejeitando a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo os entrega a sua própria sorte, sua própria destruição. Capítulo 3, vamos lá, Hebreus, capítulo 3, verso 6
em diante. Hebreus 3, 6 a 13. Veja o que a palavra de Deus diz. Hebreus diz assim: Cristo, porém, como Filho, é fiel sobre a sua própria casa. Que casa é essa? Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o quê? O Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Olha para aí, Deus dizendo que os homens tentaram a ele e me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Deus está falando, eu não creio que é Deus que está falando. O pastor, alguém contou a vida, minha vida do pastor. Aí eu pergunto a você, quem está falando hoje, agora à noite? É Silveira de Mello ou é o Espírito Santo que está falando para você? Eu não ouvi. A palavra de Deus, quando está sendo, irmãos, ministrada e exposta de forma como ela realmente é Deus falando para a igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí ele continua, no versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros, quantos dias? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano. Todo dia alguém tem que puxar a tua orelha. Deus usa alguém. Pode usar até o bebinho da rua. Vigia, crente. Eu lembro que um dia eu estava lá, quando eu tinha um salão, né? Lá no dia de trabalho normal, era no dia de segunda-feira, que eu abri na segunda-feira, eu atendi uns clientes que trabalhavam no domingo, não podiam fazer barba, cabelo, essas coisas, aí na segunda eu abri para atender eles. Não, eu estou fechando naquela correria para ir embora para casa. Aí o bêbado na frente da do salão ia para um lado para o outro e disse: oi, você vai ser pastor, viu? Eu nunca nem tinha visto aquele bêbado. Eu olhei e disse: misericórdia, você vai ser pastor. E olhando para mim, apontando os olhos de trocado, ele apontando o olho para mim. E eu estou aqui contando a história. Aleluia. Deus usa, quando Deus procura os vasos dele, não tem, ele abre a boca da burra, a boca do bebo. Glória a Deus. Mas fala com você. Desse jeito. Aleluia. Da mesma forma que Deus não mais insistiu com a geração antediluviana, Deus faz a mesma coisa com aqueles que resistem à verdade. Não foi lá no período de Noé, Deus insistiu, e eles não quiseram. A mesma coisa Deus faz hoje. Romanos capítulo 1. Versos 24 e 25. Olha, é para a gente ler do 18 até o 32. Você anota para ler em casa. Mas eu só vou ler o 24 e 25. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para
desonrarem seus corpos entre si. Olha a expressão, pelo que Deus os entregou. O Espírito Santo não fica mais insistindo. Fica embora, rapaz. Entrega para mim, te converte, volta. Chamou tantas vezes. Deixa lá. Verso 25. Mudaram o quê? A verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. A gente honra tantas coisas e coloca Deus de lado. Não é? Quando rejeitamos a verdade, veja-se, quando rejeitamos a verdade, abrimos a porta para aceitar a mentira como verdade, e isso é uma demonstração de relação com o espírito do anticristo, que vai preenchendo a vida da pessoa, plenamente da mentira, porque não receberam a verdade que foi ensinada e falada. Você fala a verdade, a pessoa fica resistindo, não, agora não, depois eu vou. Deus não tocou no meu coração ainda e nem vai tocar. Nem tocou e nem vai tocar. Porque seu coração não pensa. Seu coração bombeia sangue. Fala com seu Deus, fala com um entendimento. Culto racional. Romanos 12:1. Eu entendo que sou um pecador e que preciso de Jesus. Aí a pessoa coloca o sentimento, eu não sinto vontade. Você vai chegar no inferno sem sentir vontade, meu filho. E quando chegar lá, diz: primeiro que você não vê ninguém lá. Por quê? A Bíblia diz que lá ninguém vê ninguém. Você só escuta os gritos. Para! Pega Lázaro aí para colocar o dedinho molhado. O que é que serve um dedo molhado na língua de alguém para refrescar? Dentro do fogo. Mas aquela pessoa fica: eu vou deixar meus amigos, deixa essas derrotas todinhas, se vai te levar para o inferno, filho. Mas se é meu amigo, ele não quer ir para o inferno, deixa ele só. A melhor prova de amor pelos seus amigos é você falar de Jesus para eles e orar por eles. Mas eu não quero. Deus te abençoe. Se falar com você, você continua falando com ele, precisar de você, você ajuda. Ponto final. Mas o caminho dele é um, o seu é outro. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele fazer prosperará. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 até o 12. Aqueles que rejeitam a verdade abrem a porta para aceitar a mentira como verdade. E quando você rejeita a verdade e você abre essa porta, o espírito anticristo vai enchendo a sua vida das coisas do inferno. Capítulo 2, verso 9 em diante de 2 Tessalonicenses. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano. Olha, lembra aí, sinais e poderes e prodígios de quem? Da mentira. Por isso que muita gente está sendo enganada nesse mundo, que se ilude com os prodígios do espírito do anticristo. Fica iludido: meu Deus, eu fui para um lugar, o shopping, que coisa mais linda, Senhor. Pode ser lindo como for, meu filho, mas vai ficar. Nada se compara com a glória eterna. Nada.
Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor a quê? A verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Deus permite, como eu disse a você, abre a porta para que o espírito anticristo encha o coração de amor pela mentira. Como diz aqui, ó. Por isso Deus lhes envia a operação do erro. É uma legalidade que você dá ao capeta, chega diante de Deus. Ele está me dando legalidade. Deus respeita, irmãos. O reino espiritual tem leis. Quando você quebra, Deus não pode agir. Você quebrou. Você abriu a porta. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai com toda a forcinha para cima de você. Pode orar quando for. Enquanto você não se arrepender de fato. De fato. Não há libertação. Não há cura. Então, quando você faz isso, você abre esse precedente. Para a gente finalizar agora. Apagar o espírito é quando não reconhecemos, escuta bem, o trabalho desenvolvido pelo seu líder. Vê aí, verso 12 e 13, do capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Olha, é Deus dizendo, agora eu vos rogo, irmãos. Aí Paulo dizendo à igreja, que tenhas consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Hoje nós vamos apresentar os novos líderes para esse biênio da liderança da igreja. Quando você apaga o espírito em você, você não respeita a sua liderança. Porque quando a gente não respeita a liderança colocada por Deus, é rebeldia. 16 de Números. Datã, Corã e Abirão se levantaram contra Moisés, não aceitava a liderança de Moisés. Pode ler o capítulo 16 de Números. Deus os matou, porque foram rebeldes contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Foi contra o Espírito Santo. Você apaga o Espírito Santo quando você não valoriza a sua líder. Sua líder do ministério feminino. Seu líder do ministério masculino. Seu líder do departamento jovem. Sua líder do departamento infantil. Do departamento de missões. Do departamento de louvor. A Bíblia não está mandando perguntar a você se você gostou ou não dele. A Bíblia está mandando você honrar e tratar ele com respeito. Por causa da obra que eles executam. Quando você não faz isso, você apaga a ação do Espírito em você. Apagar o Espírito é quando não nos corrigimos. E quando somos insubmissos, somos rebeldes. O pastor colocou, mas eu não concordo. Problema teu. Vai falar com, vai reclamar com ele, que o dono da igreja é ele.
ensaio das irmãs, viu? Botaram uma branquela agora para ensaiar as irmãs, não vou não. Eu só ia quando era irmã Rosângela. Você vai trabalhar para quem, minha filha? Você canta para quem? Você veio aqui para cantar para mim? Não, você veio aqui para cantar para Jesus. Glória a Deus. Então quem estiver lá, amém, irmão. O que é que a senhora diz? O que é que a senhora, qual a ordem que a senhora quer dar? Como a senhora quer fazer? Não, a gente vai, mas porque a irmã fazia assim? A irmã fazia, é a outra. Não, mas agora é essa. E é desse jeito que é como ela está dizendo. Não é? Não, mas porque o outro pastor, o outro, agora é esse. Acabou. Não, mas porque o outro missionário fazia, o outro fazia assim. Mas agora eu faço assim. Todos podem ter o mesmo título, mas a ação de Deus é diferente da vida de cada um. Glória a Deus. Amém. Jesus é assim mesmo. Ponto. Apagamos o espírito quando não acolhemos os desanimados, como diz aqui no verso 14. Apagamos o espírito quando não acolhemos os desanimados, quando não procuramos socorrer os fracos. Apagamos o Espírito Santo em nós quando não temos paciência com os nossos irmãos. Porque paciência é o fruto do Espírito, é a longanimidade, quer dizer, longo ânimo. Apagamos o Espírito quando agimos com as nossas próprias mãos, no versículo 15. Ver que ninguém retribua a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem. É o que o texto sagrado está dizendo. O texto não está perguntando se eu estou gostando ou se eu estou achando bom, não. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Porque quando eu estava lendo, eu disse assim, meu Jesus, me ajuda. Não, eu só vou fazer isso aqui que com a irmã Natália, porque eu gosto muito da irmã Natália, mas com a irmã fulana eu não quero. E é assim, é. É isso não, irmão. Não tem isso não. Cada casa é um caso. Você tem que saber. Continuando. Apagar o espírito é quando eu não vejo, não percebo todos os bens de Deus em minha vida e com isso não vejo motivo para me alegrar. Quando o texto sagrado diz aqui, ó, regozijai-vos sempre. Mas como que eu vou ficar alegre, pastor? Estou numa situação tão difícil. Está numa situação difícil. Tu está aí vivo, tu está de pé, tu está respirando. Quanto tu pagou hoje para respirar o ar que Deus deu? Quanto tu pagou? Quanto tu pagou? Glória a Deus, aleluia. Aí está reclamando, tu está vivo. Deus pode mudar o teu quadro no estalar de dedos. Aleluia, glória a Deus. Ele é grande. Não tem motivo para estar alegre. Você tem motivo porque Deus lhe deu vida. Você está respirando, está de pé. Enquanto está de pé e está respirando, tem esperança. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Apagar o espírito é quando eu não me permito viver no meu espírito em oração. Quando aqui o texto diz, orar sem cessar. Orar sem cessar e não andar com as duas mãozinhas para cima. Não. Eu posso estar de olho aberto lá dentro do supermercado, escolhendo meu feijão, meu arroz, meu macarrão, o que for. Mas eu estar lá, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar levando alimento para minha casa. Abençoa este alimento, Senhor. Sim, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está dirigindo, Senhor, muito obrigado. Eu tenho um carro para dirigir. Mas tem onde você tem o carro, mas a gasolina está cara. O IPVA está lá em cima. Tá verdade. Mas você tem, Deus lhe deu o carro, lhe deu condições de você ter. Dê glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem um carro e fica reclamando que está caro, porque está caro. Não dá, graças a Deus você tem. Você pode ir, se você tem, porque Deus lhe deu. E você pode ter. Olha,
orando no Espírito, dirigindo. Obrigado, Jesus, vai comigo, manda teu anjo aqui, bota, cerca aqui esse carro, Jesus, com os teus anjos. E guarda, me livra dos assaltantes, dos bandidos. Porque bandido tem todo jeito, tem fardado e tem sem farda, né? É verdade. Que existe muita coisa, a gente não pode generalizar, mas que existe, existe. A polícia militar, todos eles não são Indenir de Abreu Pereira. Não é, meu querido? Não é um santo Indenir. A gente sabe que existem os maus, mas existem os santos como o irmão Indenir. Não é, irmão Indenir? Aleluia. Misericórdia. Apagar o espírito é quando não tenho e não procuro buscar em Deus o entendimento para agradecer em tudo. Porque o texto sagrado diz no verso 18: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Agradecer. Mas eu vou agradecer numa situação dessa. Comece a agradecer que você vai ver a coisa mudar. Paulo diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem. Não diz que para o mal, cooperam para o bem. E o bem não é dentro do seu contexto, é dentro do contexto de Deus. E ele finaliza: não apagueis o espírito. Essa igreja só pode crescer saudável se a igreja permitir que o Espírito Santo haja e atue. Para que a gente viva o mandamento de Deus, amando-se de verdade, não é de aparência, é de verdade, cumprindo o mandamento, deixando o Espírito Santo agir em nós, para trazer cura, porque tem muita gente chegando, mas chegando muita gente precisando de óleo e de vinho nas suas feridas. E somente o Espírito Santo na tua vida é que vai sarar e curar essas pessoas que estão precisando. Alguém nesta noite deseja entregar sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Hoje é a oportunidade que Deus está te dando mais uma vez de tu deixar o pecado, abandonar a vida dissoluta e voltar-se para Jesus enquanto tem tempo. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus hoje? Diz: Senhor, eu te quero. Eu desejo te servir com toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Alguém deseja receber Jesus como seu Salvador? Quem deseja Cristo? Quem quer voltar para Cristo? Levante-se onde você está e vem aqui. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não resistas ao Espírito Santo. Não resistas à voz do Espírito Santo. Não resista. Venha